Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Eu vou dizer uma coisa urgentemente para vocês, meus claros, meus irmãos, estou à saudade de vocês, meus irmãos de Cristo. A minha voz da verdade vai te libertar aos poucos, não, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, eu tenho um tema muito interessante. A sua vida tem um propósito, meus irmãos, de Jesus Cristo. Vamos lá, meus irmãos. Muitos perguntam a gente, não, meus irmãos, fala a si próprio. Meus irmãos, vamos lá. Já observou, meus irmãos, como as crianças gostam de fazer pergunta? Muitos começam a fazer pergunta assim que aprender a falar. Com os olhos bem abertos e guardando uma resposta. Elas olham para você e a pergunta coisas como por que o céu azul, de que são feitas as estrelas, a lua, quem ensinou os passarinhos a cantar. Você talvez se reforce, mas isso nem sempre é fácil, porque melhor que seja a sua resposta, ela talvez resulte numa outra pergunta, por quê? Mas não são só as crianças, adultos também, não, meus irmãos, que fazem a pergunta. À medida de amadurecimento que crescemos, continuamos a fazer pergunta. Fazemos isso para achar o nosso rumo na vida, para saber os perigos que temos de evitar, ou para satisfazer a nossa ansiedade e curiosidade. Mas parece que muitos desistem de fazer pergunta. Então, meus irmãos, se vocês tiverem dúvida no coração, aquelas dúvidas de perguntas, é bom perguntar, não, meus irmãos, para poder Deus tirar essa dúvida de nosso coração, para ficar bem esclarecido, não, meus irmãos, da nossa pergunta. A gente pergunta muitas coisas, meus irmãos, porque nossa mente é muito confusão, não, meus irmãos? Em especial as mais importantes, ou pelo menos desistir de procurar as respostas. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos, Jesus Cristo. Porque eu estou aqui com objetivo, missão, entregar as palavras de Deus. Um grande missão, é não, meus irmãos, de missão. Minha vida tem significado, né, meus irmãos? Se minha maneira de agir realmente importa, sim. Com muitas pessoas, Deus nosso amoroso, conselheiro espiritual, Pai Celestial, Jesus Cristo, deseja que encontremos felicidade, alegria e harmonia. Ele criou o plano que nos permite crescer na vida, viver pela fé, pela razão, né, meus irmãos? A forma uma família e voltar a viver com Ele. Um dia, o plano de Deus traz significado, contexto à nossa vida na Terra, pois responde pergunta importante, de onde eu vim, por que estou aqui e o que acontece depois da morte. Última esperança que morre, não, meus irmãos, nossa vida. Nós, esperança de viver aqui na Terra, não, meus irmãos. Grande objetivo que vai ser destruído, meus irmãos, é o homem, não a terra, entendeu, meus irmãos? A terra sempre vai viver. Deus tem um plano para você e é muito propósito da sua vida. Deus é seu Pai Celestial.
Você é seu filho, ele o ama como um infinito bondade e amor. Seu plano é o que cresça, seja feliz e um dia volte a viver com ele. Sua história de vida tem origem no céu, onde você existia como espírito com Deus e com um instante dos seus filhos. Deus nos enviou à terra para recebermos um corpo físico, um corpo espiritual enfrentando um desafio. Então, meus irmãos, todos os dias derruba esse gigante na terra, né, meus irmãos, na nossa vida, e nós tornamos mais semelhante a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. O plano de Deus não é aleatório ou imediato. Foi cuidadosamente desenvolvido para dar a você experiência de que precisa para retornar a Ele como uma pessoa melhor e mais experiente. Como a Bíblia explica, é a vida eterna que está que te conhece a ti, só por um único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo que envieste. Está em João capítulo 17, versículo 3. Então, meus irmãos, nós estamos aqui na terra, entendeu, meus irmãos, com o propósito de Deus. Aceite Jesus, meus irmãos, Espírito em verdade. Jesus Cristo, meus irmãos, bate na porta todo dia. E nós temos que deixar Jesus Cristo trabalhar, não mais na nossa vida. Então, meus irmãos, é isso. Se inscreva no meu canal, A Voz da Verdade, revelando a verdade. A minha voz, meus irmãos, está libertando todos os dias, não, meus irmãos. Escuta, meus irmãos, o aviso de Deus. Escuta, meus irmãos, porque é bom, entendeu, meus irmãos? O aviso de Deus, ele é Deus, meus irmãos, avisa a nós, é não, meus irmãos, para poder não entrar naquele caminho, que aquele caminho não é bom para nós. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é nossa chave, não, meus irmãos. Só o único que pode abrir nossa mente, não, meus irmãos, significa Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é vazou, entendeu, meus irmãos? Satanás veio roubar, matar, destruir, entendeu, meus irmãos? Dê brecha, crédito a Deus e não o inimigo, entendeu, meus irmãos? Fecha a brecha do inimigo, entendeu, meus irmãos? Porque o inimigo tá brincando esses dias, não. Então, meus irmãos, é a voz da verdade revelando a verdade. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo, qual caminho, meus irmãos, você escolhe? Ou caminho à vida eterna, ou a vida à perdição, meus irmãos? Então, meus irmãos, Jesus Cristo é bom demais, Deus é bom demais. Então, meus irmãos, escolha a vida eterna